Boa noite a todos. Vamos nos preparando, faltando apenas um minuto para o início do nosso trabalho da noite de hoje. Vamos nos harmonizando, separando a nossa aguinha para magnetizá-la e aguardando mais um minutinho apenas para fazermos a nossa prece de abertura. Lembrando que o nosso trabalho de hoje é realizado de forma dialogada, em que a nossa expositora vai trazer o tema da noite, do capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Ela trará o tema e cada um vai contribuir de uma forma, trazendo as suas opiniões, as suas ideias, os seus questionamentos. São 19h30, convidamos a todos, então, para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre amigo, a nossa corrente de amor e de luz, rogando toda a assistência da espiritualidade de amor para o nosso encontro da noite de hoje. Que estejamos todos receptivos, pois que o nosso Pai Maior sabe quais são as exatas necessidades de cada um de nós. Nos atenderá de acordo com essas necessidades e também com o nosso merecimento. E assim, com gratidão nos nossos corações pela oportunidade, iniciamos a nossa tarefa da noite de hoje. Então eu chamo a nossa irmã Jane, que trará o tema da noite de hoje. Obrigada, Regiane. Boa noite a todos os amigos que se encontram aqui na casa. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa atividade. Que os próximos 30 minutos que nós vamos passar aqui reunidos possam ser muito proveitosos para todos nós. Conforme a Regiane já nos adiantou, o capítulo que nós iremos trabalhar hoje é o capítulo 17, Sede Perfeitos. E vamos conversar sobre o item 9, os superiores e os inferiores. Eu vou ler uma pequena introdução desse item e já iremos então depois para o nosso diálogo. Os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, prova-lhes suficientemente que não é nenhuma outra coisa, uma vez que lhes retira quando isto lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova, quando isto lhe convém, e lhe retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargos de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos, recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, pequena ou grande. Qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem,
É, pois nela falir, falseá-la em seu princípio. Então, o tema que nós iremos refletir na noite de hoje é esse: superiores e inferiores. Quem são? Quem são os superiores e quem são os inferiores, né? Como diz o texto, a gente tem cargos na Terra, muitas vezes temos cargos, né? As pessoas se encontram em situações de poder, mas para que servem esses cargos? Qual é a finalidade? E como tem que se portar aquele que está no cargo de poder e aquele que está na função de subordinado? E perante a espiritualidade, quem é superior e quem é inferior? Então, está aberta a nossa conversa. Se vocês não contribuírem, a gente vai ficar aqui fazendo uma palestra. A finalidade desse trabalho não é uma palestra, é um diálogo. Então, estão todos convidados a dar a sua opinião. Temos aqui já a participação. Pode falar, Paulo. Vamos Como ficam as relações de pais e filhos? Interessante. A pergunta do Paulo é: como fica as relações de pais e filhos? Alguém pode responder, o pessoal que está assistindo ou o pessoal aqui que está aqui na casa? Relação de pais e filhos, né? Tem superior e inferior? Quem é superior e quem é inferior nessas relações? Luiz? Na verdade, né, os pais eles têm uma condição de superiores e de semear nos filhos tudo que precisam para suas conquistas de progresso, até uma determinada idade. Depois que eles alcançam a maturidade, que é a fase adulta, eles vão fazer ações desta semeadura. Né? Então, assim, eles vão ter um comportamento do que foi semeado neles. Então, ali está uma parte superior. Mas o filho, depois de adquirir essa condição de adulto, ele pode ser um espírito já muito superior em moralidade e também em superação de provas. E ele vai, então, manifestar essa condição como de superior. Esses também vão receber seus filhos para também produzir construções na sua caminhada evolutiva. Então, assim, nós nos colocamos sempre como inferiores e, às vezes, como superiores. Superiores, quando precisamos orientar, e inferiores, quando precisamos de orientação. Né? Sempre seguindo a lei de Deus. Então, o Luiz nos diz aqui, né, que na condição de pais e filhos, os pais, que são responsáveis pela educação e formação intelectual e moral dos filhos, estão em uma situação superior, né? Não esquecendo também que, como o Luiz disse, né, nós somos espíritos milenares. Então, um espírito que está na condição de filho, às vezes ele pode ser muito mais sábio e ter uma formação moral e intelectual muito mais elevada que seus pais. Porém, se ele está na condição de filho, é porque ele precisa, por algum motivo que nós desconhecemos, né, estar vivenciando aquela situação. Então, mesmo que ele seja um espírito moralmente, intelectualmente mais elevado que o seu pai e a sua mãe, ele está naquela condição, ele precisa se submeter e agir como filho, né? Respeitando os seus pais, né? E sendo... Me fugiu a palavra agora. Sendo conduzido pelos seus pais, né? Bem como os pais são responsáveis também pela formação moral, pelos ensinamentos para esse seu filho, né? E é claro que depois de uma época vai ser possível entender por que, né, esta situação aconteceu. Mas pai tem função de pai e mãe, né? E tem que cumprir com essa função. E filho tem a função de filho, né? Filho deve obediência aos seus pais. Quem tem a responsabilidade são os pais, né? De orientar, né? De orientar, exatamente, né? E os filhos têm o dever de obedecer. Porque a função aí está designada pela missão. A missão Sim. de pais e a missão do filho. Exatamente. Missão de pai e missão de filho, né?
Eu lembro que há um tempo atrás tinha uma pessoa que dizia que ela tinha medo do filho, né? Ela dizia o seguinte: eu acho que ele é muito mais elevado do que eu, ou que eu fiz alguma coisa muito séria para ele, porque eu não consigo educar, eu tenho medo. Eu disse, não interessa. Tu é mãe, tu é pai, tu é responsável. Não interessa o que foi ou o que não foi, ou o que deixou de ser. Se aqui tá como filho, não é? Exatamente, se aqui tá como filho, o teu papel, né, tem que ser executado. Temos mais contribuições, Luiz? Quer falar? E essa responsabilidade a gente deve ter ciência e consciência. Né? O espírito está ali, ele está se desenvolvendo na encarnação. É a responsabilidade do pai. Posteriormente pode mudar aquilo. Né? Depois Sim. ele adquirir a sua plenitude como adulto, ele pode ajudar o pai, né? Esclarecendo de outras Sim, coisas. exatamente, né? E é o que acontece muitas vezes, né, Luiz? Os filhos, depois de um tempo, acabam sendo instrumentos de progresso para os seus pais, né? Muitas vezes, assim, porque como os filhos aprendem com os pais também aprendem com os filhos, não é? Mas tudo isso no momento adequado. Tudo isso tem o seu Aí momento. já é o exercício da gratidão por parte dos Exato. filhos para com os pais. Isso mesmo. Então, na mesma encarnação, ele foi inferior e também foi superior. Né? Vamos convidar o pessoal que está aqui no Facebook também para trazer a sua contribuição, né? Acho que já Ok. temos uma. José Paulo. A superioridade e inferioridade é de acordo com a evolução de cada espírito. Ou seja, escolher o bem e o mal depende da vontade de cada um. Bem legal esse comentário. Né? Muito interessante esse comentário do José Paulo, né? A vontade, né? Também entra muito aí a vontade de cada um. Bem E a interessante. Carlúcia. Lembrando que, a partir de uma certa idade, os filhos deveriam ser responsáveis e conduzir os pais, não só por evolução. Exatamente. Depois de uma certa idade, os filhos acabam se tornando responsáveis pelos pais, né? Porque tudo aquilo que os pais fizeram pelos filhos quando eles não tinham condições, né? Quando o filho não podia trabalhar, quando o filho não podia se sustentar, quando o filho não podia se alimentar sozinho, os pais faziam por eles, né? E com o decorrer, não acontece isso, em uma certa idade, os pais já não têm mais condições de trabalhar, muitas vezes, não têm condições de morar sozinho, não têm condições nem de se alimentar e se vestir muitas vezes. Não tem que inverter o papel e o filho fazer o papel de cuidador. Esse seria o correto, não é Então mesmo? é curioso isso, porque o que era superior passa a ser inferior. Sim. Uma oportunidade de aprendizagem, né? Para os dois. Assim como os pais exercitaram a paciência com aquele filho, né? Não chega a hora do filho exercitar a paciência para com os pais também. E os pais seriam humildes para Aceitar ajuda. Aceitar ajuda, aceitar né? ajuda. Os pais serem humildes, a Beth nos diz aqui, para aceitar a ajuda dos filhos. Porque muitas vezes os pais dizem assim, não, eu não quero incomodar. Não, eu não quero que ele faça isso por mim. Né? Não está aí o orgulho que a gente fala tanto aqui, por que não? Se o teu filho pode fazer e tem condições e quer te ajudar, por que não aceitar a ajuda dele? Tu já fizeste tanto por ele, não é verdade? Por que não aceitar? Essa aceitação é um gesto de amor dos pais para com os filhos. Claro, permitir Permitir. que eles façam, né? E Que eles muitas vezes ajudem. os filhos vêm para nos ensinar. Sim. Eu conheço um casal que era muito soberbo, que o filho veio para ensinar humildade, e ensinou muito. E depois que ele ensinou os pais serem mais humildes, ele desencarnou. Ele desencarnou com 15 anos. E os pais aprenderam muito com eles. Interessante, né? Uma Então missão. eu vejo assim, às vezes a gente recebe a missão de sermos pais para conduzir os filhos, né, nessa jornada, só que às vezes os filhos vêm justamente para ensinar a gente. Sim. Né? Então às vezes os papéis se invertem aí e a gente não se dá conta. Né? É uma troca, né, Beth? Porque assim como os filhos aprendem com os pais também aprendem com os filhos, né? Desde que estejam de coração aberto e disponíveis para aprender, né? Desde que não se coloquem num patamar também, às vezes coloca, não, eu aqui detenho poder, não, né?
Não pode ser uma troca também, né? Então, essa condição de superiores e inferiores é relativa? É relativo. O Paulo já... Vamos fechar aqui e encerrar o trabalho, porque o Paulo já disse tudo, né? Ela acabou de aula. Não, mas tem mais aqui. Gente, é relativa, é claro que sim. A condição de poder, de superioridade, de inferioridade é relativo. Depende do momento, né? Estamos encarnados, estamos desencarnados. É isso aí, Paulo. A Olga informa que isto é o que os pais esperam dos filhos, mas, infelizmente, isso nem sempre acontece. Tem filhos que parecem ser espíritos revoltados. Pode acontecer isso? Sim. É isso mesmo, né, Olga? Tem filhos, e não é que parece ser, é que realmente são revoltados, né? Porque como a gente conhece a reencarnação, nós já vivemos muitas existências. Quem hoje está como filho já foi pai, quem hoje está como pai já foi filho, né? E a gente não sabe muitas vezes o que aconteceu em existências anteriores, e às vezes a gente traz essas questões para a vida atual, e às vezes nem é de existências anteriores, é da própria existência mesmo, né? Às vezes situações que aconteceram e a pessoa desenvolve um trauma, uma revolta, e se não trabalhar aquilo ali, não procurar investigar, não é que parece que seja revoltado, eles realmente são revoltados, né? Aí entra aquilo que a gente está sempre falando aqui, né? De reforma íntima e autodescobrimento, de tentar descobrir o porquê dessa situação, né? Fazer uma autoanálise, tanto os filhos como os pais. A Maria Lúcia. Quando os pais não querem aceitar auxílio, é orgulho dos pais e também é o fato de não dar oportunidade do espírito crescer e fazer seu aprendizado? Sim, né, Maria Lúcia? É os dois, eu acho, né? No momento que tu não tá aceitando, tu não está permitindo que aquele filho cumpra com o seu papel também, né? De auxiliar, de ajudar. Acredito que sim. E temos também, assim, nós podemos pensar, agora a gente falou bastante das relações de pais e filhos, né? Mas falar das relações de trabalho. Quem está em cargo de chefia, né? Quem está em cargo de poder no trabalho, né? Como é que deve agir, né? O que está em cargo de chefia é superior e o que está subordinado é inferior. Como é que cada um deles deve agir? Qual seria o correto? O que vocês acham? Tratar com urbanidade. O que seria tratar com urbanidade? Respeito. 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 Às vezes o que está hierarquicamente superior ao seu funcionário, no caso, nem sempre, moralmente, ele é melhor que o funcionário. E ele tem, eu acho que as duas partes têm que se tratar com respeito para que haja equilíbrio. Eu acho que equilíbrio é Se tratar com respeito. Exatamente. Mas muitas vezes eu acho assim, eu entendo nesse aspecto de superioridade, em termos de trabalho, eu acho que muitas vezes tem espírito, né, que está tendo aquele cargo de superioridade e ele não sabe lidar com aquilo. Porque ele pega aquilo ali, se ele pudesse lidar com o irmão que está ali, que ele está sendo superior a ele no trabalho, que seria, né, administrar, muitas vezes que a gente chama sobe para a cabeça. Né? Porque eles, como eles são superiores, eles querem humilhar, eles querem passar por cima, eles querem fazer aquilo ali com um funcionário que é funcionário que nem ele. Sim. Só que ele está com superioridade num cargo mais acima. Então isso aí é. Só quem já passou que eu já passei por isso na minha vida. Já passei também. E é muito chocante isso, porque depois a gente vê isso lá adiante, a gente se encontra e vê que a pessoa é como eu acabei de dizer, né? A gente é tudo igual. Mas o que impera? É orgulho e soberba. Como que é o nome dele? Milton. O Milton, nosso companheiro que está aqui na sede, né, ele diz que muitas vezes no trabalho, aquele que está numa relação de chefia, ele acaba oprimindo o seu subordinado, tratando da pior forma possível, né? E como diz aqui o Evangelho, ele esquece ou ele não se dá conta que essa é uma situação temporária,
que se ele está naquele cargo de chefia e de superioridade, é justamente para ajudar na evolução daqueles que são seus subordinados. E o poder sobe a cabeça, como ele nos diz aqui, né? E é claro que um dia nós iremos responder por estas situações. E acontece outra situação também, Milton, muito comum, que aquele que é subordinado e está sendo maltratado, muitas vezes ele consegue uma promoção e consegue um cargo, um posto mais elevado. E aí ele trata os seus subordinados da mesma forma. Ele esquece que quando ele estava naquela função, ele não gostava de ser maltratado. E aí, então, ele tem um cargo para ter a oportunidade de exercitar e ele acaba agindo da mesma forma, né? Isso é muito comum acontecer também. José Paulo, toda posição de mando, de autoridade, é sempre uma missão ou prova em benefício espiritual de quem a tem, mas nunca para satisfazer seus caprichos e seus prazeres. Isso mesmo, José Paulo. Muito, muito claro, né? Também disse tudo já. E a Carlúcia nos ajuda dizendo, quanto ao poder, é importante lembrar, o poder é transitório. Hoje estou no poder, amanhã não mais. Logo, granjear todos no mesmo propósito, bons resultados. Isso mesmo, Carlos, é transitório, né? Hoje eu estou, amanhã posso não estar mais. E aí? E como é que eu gostaria de ser tratada quando eu não estivesse? Né? A única superioridade que é permanente é a moral. A única superioridade que é permanente é a moral, né? Exatamente. Maria Lúcia, é um momento de conhecer-se como superior e como subordinado. Ótimo momento de autoconhecimento do nosso verdadeiro lugar nas relações, que sempre deve subir e descer. Exatamente. Às vezes a gente está num patamar mais alto e outras vezes num patamar mais baixo, né? E podemos lembrar aqui também de outra situação, assim, dos trabalhadores domésticos, né? Que aqui no Brasil a gente ainda tem, às vezes, uma pessoa que vai na nossa casa, né? Fazer uma limpeza de vez em quando ou todos os dias, né? Tem muitos que têm motorista, caseiro. Isso é coisa que em outros países não existe mais, porque é uma mão de obra muito valorizada e muito cara. Então, raramente alguém consegue ter um funcionário para limpar a sua casa. Nós aqui ainda temos, né? Como é que nós tratamos as pessoas que vão na nossa casa, né? Que vão limpar a nossa casa? A gente trata de forma respeitosa, de forma humana, ou a gente trata, como disse aqui, né, o nosso companheiro, a gente maltrata, a gente humilha, a gente menospreza. Eu conheço uma pessoa que ela tinha uma funcionária que ia limpar a sua casa uma vez por semana, né? E ela sempre dizia assim que nas refeições, se tinha uma comida melhor, se tinha alguma coisa, ela sempre procurava deixar assim o que tinha de melhor para aquela funcionária. Às vezes ela até servia antes do resto da família, antes dos filhos, né? Se tinha uma carne mais gostosa, o que tinha de melhor, ela deixava para aquela pessoa. Porque ela dizia assim, a minha família tem todos os dias isso. Ela, eu não sei se tem. Então, no dia que ela vem na minha casa, ela tem o que tem de melhor aqui. Não seria isto, né? Porque tem umas assim que relatam que vão na casa e elas comem o que sobrou. Ou não comem. Ou não comem. Tem muitas que levam a marmita, porque não fornecem nem a refeição, né? Ou comem os restos. Isso é tratar uma pessoa de forma humana, de forma digna? Não é. A Dani, ou o Dani, não sei, Dani Gema. diz o seguinte, devemos ser orientadores quando ocupamos este posto. Orientadores, né? Esta é a palavra. Se nós estamos num cargo de chefia, se temos alguém subordinado a nós, o nosso papel é ser orientador e ajudar para o progresso daquele semelhante que está, né, sob o nosso poder temporário ali, né? E que maneira melhor a gente tem de ajudar que não pelo nosso exemplo, não é? Se eu der para ele um exemplo de opressor, de tratar mal, o dia que ele estiver em um cargo e uma função, ele vai agir da mesma forma. E se eu der para ele um exemplo de companheirismo, de fraternidade, um dia, se ele estiver em um cargo, ele vai lembrar e vai procurar agir da mesma forma. Isso Não é significa mesmo? Que ser superior e agir com amor é vencer os obstáculos que a própria função
7. Agir com amor é vencer esses obstáculos, né? É verdade. E tem que lembrar que essas pessoas que vão à nossa casa fazer uma limpeza, uma faxina, elas estão lá para nos auxiliar. Claro. Olhar dessa forma que a gente trata com mais urbanidade. Aqui Claro. em São Paulo, né? Vão para nos auxiliar, né? Tem que olhar dessa forma, É. né? Exatamente. Muito bem. José Paulo, todo aquele na condição de superior ou inferior, dando o seu melhor em tudo que faz, vive mais tranquilo. Exatamente. Por quê? Por que vive mais tranquilo? Consciência está tranquila, né? Cumpre a lei. Perfeito, correto. Tá cumprindo a Está lei. cumprindo a lei, não é verdade? E quando a gente cumpre a lei, a gente fica mais em paz, não é? Fica mais tranquilo. O mesmo acontece o contrário, né? Quando a gente não cumpre a lei, a gente não dorme bem, a gente tem um sono com pesadelos, a gente, né, passa mais atormentado, não é? A gente não tem sossego. Tem mais comentários? Não. Aqui alguém mais gostaria de contribuir? Podem falar, pessoal, podem perguntar, podem falar, não tem certo nem errado, né? A gente está aqui para trazer o nosso pensamento, dar as nossas posições. Ninguém mais tem nenhuma contribuição aí? Na verdade, Jane, essa questão do trabalho de superior e inferior, a gente tem que entender, né, e tu deste bem o exemplo, né, sempre cumprindo a lei, né, reconhecendo que aquela pessoa que está ali numa condição de inferioridade é momentânea. É momentâneo. Né, e Isso ela mesmo. pode, em algum momento, passar por uma condição superior. E a gente, então, ficar numa condição inferior. Isso mesmo. Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo, pelas escolhas que a gente faz. Essas escolhas têm que atender sempre à lei de Deus, né? Aquela pessoa, a gente tem que atender ela na condição de inferioridade. Ela precisa, a gente não pode fazer daquela pessoa um escravo, né? Sim. Os exemplos que apareceram de pessoas que vão à nossa casa nos ajudar. Porque em algum momento essas pessoas podem estar superiores. Né? Claro. E Deus tira essa superioridade da gente quando a gente não sabe administrar elas. São situações temporárias, né? Estamos quase chegando no nosso final, só gostaria de deixar para a gente lembrar também a situação daqueles que estão em cargos de poder público, né? Os que não têm uma pessoa ou 10 pessoas, mas que têm as milhões de pessoas sob, né, o seu poder. O papel que essas pessoas públicas, governantes têm, né, de servir ao povo e não de servir-se do povo, né? Então essa é uma condição muito séria também que todos precisaremos responder um dia, né? Porque se tu está no cargo de poder de uma nação, de uma cidade, de um estado, o teu papel é proporcionar o bem-estar, né, do coletivo, é tu pensar sempre no coletivo em vez de nos seus interesses particulares. Então, também é um cargo de poder, é transitório, será retirado com o tempo, né? Podemos deixar esta reflexão também. Acredito que tem mais comentários Tem aqui, dá a tempo? Zaira. Acho que nesse plano não somos felizes porque os seres humanos querem ser melhor. Os seres humanos querem ser melhores, né? Complementando o que ela diz, querem ser melhores uns que os outros. Isso é errado, né? Tu querer ser um ser humano melhor não tem nada de errado. Tu quer ser melhor a cada dia que passa, melhor que quem? Melhor que tu mesmo, né? Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem, né? É para isso que nós estamos aqui, para progredir. O que não pode é eu querer ser melhor que o meu companheiro, né? Eu querer ser melhor que o outro. Então, realmente, não é correto. Até mais. A liderança é dirigida com sabedoria e empatia. É aprender também com os seus liderados. Exatamente. Empatia, né? Sabedoria e empatia. E aprender. É uma troca, né? Como um aprende, né? O superior aprende com o inferior temporário, esse também, né? Aprende com o seu superior. Estamos, então, chegando ao nosso final. Gostaria de agradecer a contribuição de todos vocês, dos que estavam aqui na nossa sede, dos que nos acompanharam aqui pelo Facebook. Muito obrigada pela contribuição. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. E eu vou devolver a palavra agora à Rejane, que vai nos conduzir
no momento de irradiação e da prece final. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Jane. E que não nos esqueçamos que teremos que prestar contas de toda a posição que nos foi dada por Deus, seja ela qual for, um dia. Então vamos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos ao Criador, rogando, Pai, assistência e luz aos nossos irmãos suicidas, pois que neste momento nossa irradiação é direcionada a eles, aos suicidas em potencial, aqueles que muitas vezes de forma indireta estão acabando com a sua existência, diminuindo a capacidade da saúde, diminuindo o ânimo da vida, negando a existência, fugindo, aniquilando-se das mais variadas formas. Por esses irmãos nós rogamos a vós, Senhor, a vossa misericórdia, a vossa assistência e o vosso amparo em forma de cura, que consigam estes amados irmãos despertarem para a existência tão sublime, tão importante, tão preciosa, que cada um deles tem, por empréstimo, pela sua misericórdia. Estas existências que muitas vezes foram imploradas, rogadas a Deus pela oportunidade da vida. E aqui chegaram, e aqui estão, mas desencantados, desesperançosos. Senhor, nos fazemos pedintes, rogando para que estes irmãos se fortaleçam diante da vida. Voltem a sentir a esperança, o desejo de superação, de renovação íntima. Pois que o Senhor é conosco, Pai, e a vossa luz está dentro de cada um de nós. Precisamos apenas despertar e descobrirmos que dentro de nós há uma potência imensa de força quando assim desejarmos. Senhor, socorre a estas almas sofridas, as suas famílias, que da mesma forma acabam sofrendo por consequência dos atos daqueles primeiros. Fortalece mães, filhos, esposas, maridos. Senhor, tende piedade destas famílias que estão mergulhadas na dor e no sofrimento. Mas também precisamos rogar por todos aqueles que já partiram desta vida e por causa do suicídio estão sofrendo. Neste momento arrependidos de sua atitude, de medo, de fraqueza, de doença, de fragilidade, não importa as razões. O que importa é o ato em si
que eles cometeram, deixando marcas profundas naqueles que aqui permanecem. Rogamos por estas almas, mas também pelos seus familiares que muitas vezes carregam culpas que não são deles. Familiares que sentem-se arrependidos por não terem dito determinadas coisas, por não terem feito tantas outras. Senhor, ilumina essas almas sofridas, dando-lhes a força e a consolação para que sigam na sua jornada, tocando suas vidas, Pai, de amor e de luz. Propicia, Senhor, para que cada um desses irmãos possam reencontrarem-se novamente no futuro, para um recomeço, talvez, se possível for. Mas neste momento, um bálsamo salutar possa aliviar os seus tormentos, possa aliviar-lhes as dores. Jesus amigo, médico de todas as almas, envolva com seu manto sublime a todos os nossos irmãos sofredores. Que assim seja, Senhor. E pedimos então, neste momento, a presença dos nossos irmãos que trabalharão na aplicação do passe e os nossos amigos que estão nos acompanhando de forma virtual, da mesma forma. Concentrem-se na busca de receberem neste instante a assistência do nosso Criador, ou do nosso Mestre, ou do nosso anjo de guarda, daquele em quem confiamos, acreditamos, nos conectamos, mas acima de todos o nosso Criador. Rogamos, ó Senhor, derrama neste momento luzes salutares, energias benditas que fortaleçam-nos. Traz-nos, ó Pai, o socorro bendito de teu amor. Que este amor possa envolver ao nosso corpo físico, ao nosso corpo espiritual e a nossa alma, trazendo-nos a agradável sensação de bem-estar e de gratidão, pois que o Senhor é conosco, Pai. Que suas bênçãos derramem-se sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, envolvendo estes laços que nos unem, trazendo-nos o socorro salutar e bendito, para que tenhamos olhos de ver, para que tenhamos ouvidos de ouvir, para que consigamos sentir a sua presença em nossas vidas, a nos fortalecer, a nos amparar, a nos socorrer, a nos alegrar, a nos trazer o sentimento bendito de gratidão e que este possa permanecer conosco. Rogamos também a magnetização das águas, para que através delas possamos receber substâncias medicamentosas espirituais. E assim, Senhor, nosso Criador, com muita gratidão nos nossos corações, pedimos permissão para encerrarmos o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Obrigada pela presença de todos os amigos que estão aqui presentes, obrigada a presença dos amigos que estão nos acompanhando de forma virtual, e ficamos com
com um compromisso marcado para amanhã, no momento diário de orações, às 9 horas da manhã. Um abraço a todos.